Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal com vocês. E vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 159, edição especial desse draft de 2024. Acabou de acabar, né? Acabou agora uns 8 e pouco, acabou quase 9 horas da noite. Agora são 10 para meia-noite. Estou gravando aqui o vídeo para vocês. Né? Já pegue ali, você que está assistindo, já pegue ali o seu suquinho de laranja, vai fazer o seu pãozinho com manteiga, o seu pãozinho na chapa, a sua fruta, seu bolinho, tomar o café da manhã agora, assistindo o Mile High Brasil News para você saber tudo o que aconteceu no draft aqui do Denver Broncos, né? A gente vai tentar trazer tudo para você com os mínimos detalhes. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é que teve muita informação. Né? Desde já a gente agradece a participação de todos vocês na nossa live aberta. Quem é membro participou da nossa live também exclusiva do dia 2, então agradecemos ali. Tivemos novas pessoas se tornando membros, então se você ainda não é membro, vem para o canal. Né? O que eu sempre peço para vocês também, para vocês deixarem o like nesse vídeo. É muito importante vocês deixarem o like nesse vídeo. E se vocês deixam like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom, indica para mais pessoas, consequentemente mais pessoas começam a fazer parte da família Mile High Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Né? É muito importante, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do draft do Denver Broncos? Vocês gostaram? Teve alguma escolha ali que você gostou mais? Sentiu falta de alguém? Deixe seu comentário aí, é muito importante para a gente. E como eu estava falando, né, muitas pessoas se tornaram membro ali para participar da nossa segunda live, a live exclusiva. Então, cada vez a nossa família Mile High Brasil de membros vem aumentando, nosso clube de membros vem aumentando. Então, se você ainda não sabe, clica ali na nossa página do YouTube, vai ter do lado ali da parte de que você se inscreve, seja membro. Tem 3 tipos de plano, né? O plano de Mary Thomas, o plano Peyton Manning, o plano John Elway. Escolha aquele que mais se adequa às suas condições, aquele que mais se adequa àquilo que você está buscando. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso draft, né? Que começou naquela expectativa, né? Começou naquela expectativa. O que faremos? Subiremos? Desceremos? E aquilo que a gente imaginava aconteceu. Essa dupla dinâmica, George Paton e Sean Payton, com a escolha número 12, escolheram o nosso quarterback do futuro, né? Bo Nix, da Universidade de Oregon, né? Os Oregon Ducks, né? Será o nosso novo quarterback. O Benjamin Albright reportou que o Bo Nix era o quarterback 3 no board do Broncos, apenas atrás do Caleb Williams e do Jaden Daniels, né? O Zach Simmons trouxe os números dele nessa campanha histórica dele no college ali. Teve 4.508 jardas, 45 touchdowns na sua temporada senior, né, no ano passado. 45 touchdowns, 3 interceptações, um passer rating de 188,3 e um completion, né, percentual de passes completados de 77,4%, um recorde no futebol americano universitário. O Cream Sims, né, ele sempre foi um grande defensor do Bo Nix, ele inclusive falava que ele achava o Bo Nix um baita quarterback, inclusive para os Broncos, né, disse que o Sean Payton vai amar este garoto, né, o poder de decisão dele no pocket e a precisão, né, tá lá, melhor do que qualquer um do draft, né, e ele, tirando o Caleb Williams, ele é o melhor scrambler de todos os quarterbacks, né, ele tem um lançamento na questão do braço muito melhor do que ele ganha créditos por isso, e é uma grande escolha para o Denver Broncos. O James Palmer disse que os Broncos nunca tiveram aquele muito entusiasmados, né, com o J.J. McCarthy, como foi reportado ali pela mídia, como tentou fazer parecer a mídia, né? Eles estiveram sempre apaixonados pelo Bo Nix. A questão sempre foi se eles iriam pegá-lo na 12 ou não, né? E é o que ele falou, né? Se você ama um cara, um garoto, você puxa o gatilho, né?
E aí, dois reportes muito interessantes do Aaron Schefter, que eu achei interessante trazer para vocês. O Schefter reportou que os Broncos tiveram aquele workout, né, tipo um treino privado com o Bo Nix, um dia depois do próprio Pro Day dele. Né? Na noite anterior ao workout, os Broncos enviaram para o Knicks 3 pacotes, né, de instalações de planos ofensivos. E na manhã seguinte, né, quando eles trabalharam ali na sala de aula com o Bo Nix, ele detonou, né, de acordo com uma fonte nos Broncos. Ele mandou muito bem, né, ele deschavou ali tudo que mandaram para ele. Os Broncos, então, foram para o campo, observaram ele lançar por 1 hora e estiveram convencidos de que eles tinham o quarterback que eles queriam, né? Ainda de acordo com o Adam Schefter, o center dos Broncos, né, o Alex Forsyth, que jogou com o Bo Nix em Oregon foi há 2 anos atrás, né, quando o Broncos o draftou na 7ª rodada, no ano passado, falou muito bem, né, do Bo Nix para os técnicos de Denver, né, e falou que ele é inteligente, sabe todas as proteções, sabe como lidar com as questões na linha de scrimmage, né, e tinha total respeito do time, de todo o time. E aqui são os números do Bo Nix, como eu falei, né? Na temporada passada, 45 touchdowns, 322 4.508 jardas de passe, 188,32 passer rating, né? E 77,45 de completion, como eu falei para vocês, né? E foi finalista do troféu Heisman no ano de 2023, que foi ganho, se eu não me engano, pelo Jaden Daniels, né? E aí, o Bo Nix, logo depois de ser selecionado, falou que ele se sentia muito confiante nele mesmo, que foi uma benção, né? Falar de futebol americano com o Sean Payton e que ele não via a hora, ele não conseguia dizer o quanto animado ele estava em ser parte da organização Denver Broncos, né? Diz que durante o processo ali pré-draft com os Broncos, ele conseguiu construir uma grande conexão com os Broncos, né, e soube ser draftado pelos Broncos, disse que ele ficou quase sem palavras quando ele recebeu a ligação. E disse que teve grandes reuniões e workouts com os Broncos e que já construiu uma grande conexão. E aí tivemos entrevista do Sean Payton e do George Paton, né? O Sean Payton disse sobre draftar o Bo Nix, disse que a força do braço dele é extremamente impressionante, né? Ainda para o Pat McAfee, o Sean Payton disse que quando acabou de ver ali o workout, ele entrou no carro, né? E ele falou: eu só olhei ao redor e disse: você tá de brincadeira comigo, né? Tipo, ele ficou extremamente extasiado, impressionado com o que ele viu, né? Disse que foi o momento em que os Broncos sabiam que eles tinham o cara deles, né? Disse que ele é super inteligente e é o passador mais preciso na história do college football. Ainda falando sobre os números do Bo Nix, o Sean Payton disse que os dados incríveis do analytics dele, primeiro em terceiras descidas, primeiro em menos sacks, né, menos sacks sofridos, o mais preciso passador, né, na história do futebol americano universitário, primeiro no final do primeiro tempo naquele 2-minute, primeiro no final do jogo no 2 minutes, os 2 minutos finais, né? E segundo na red zone. E ainda o Sean Payton falou que foi perguntado, mas muita gente fala que o Bo Nix dá passes muito curtos. Ele falou, ele não pode controlar o ataque que é dado a ele. Mas disse que quando ele pediu para o departamento de analytics retirar todos os passes curtos, mesmo assim, ele foi elite em praticamente toda a questão de categoria de passe.
né? Então ele elogiou muito o menino, e quem viu a entrevista ficou ainda mais animada porque os olhos do Sean Payton brilhavam, né? E a entrevista deles após, né? Ali foi uma entrevista do Sean Payton para o Pat McAfee, e aí a entrevista dos dois após a escolha, né? O George Payton disse que o Bo Nix, ele se encaixa, né, em muitas coisas que o Sean Payton gosta de um quarterback, e que ele era o fit ideal para o que nós queremos aqui. Disse que ele era o nosso cara e decidiu pegá-lo, né? Já vamos lá pegá-lo porque ele era o nosso cara. Disse que o Sean Payton realmente gostava do Bo Nix, assim, realmente gostou do Bo Nix assim que ele o conheceu. Disse que nós estamos muito muito felizes, né, que nós conseguimos pegar o Bo Nix. Disse que o Sean Payton disse que quando os Giants passarem quarterback, os Broncos pensaram que eles estavam livres para conseguir o Bo Nix. Eles acreditavam que o Minnesota gostava do McCarthy e o Las Vegas gostava do Penix. Mas quando a Atlanta pegou o Penix, ficou um pouquinho louco por um instante, né? Mas que acabou dando certo, né? O Sean Payton ainda falou que no começo do processo, o Bo Nix já se destacou em muitas áreas. Destacou a força do braço dele, disse que era muito boa, que ele é muito inteligente, né? Disse que o Alex Forsythe foi um grande recurso, né, para você pegar informação sobre o Bo Nix, que eles estão muito satisfeitos, né, que para eles conseguirem draftar o Bo Nix deu tudo certo, né? E ele destacou que na noite anterior ao workout privado que o Bo Nix fez, eles mandaram, né, um monte de informações para ele estudar. E que o Sean Payton ficou impressionado como ele lidou com essa informação na reunião deles no dia seguinte. Disse que ele é extremamente preciso, e se perguntado se ele vai competir pelo o posto, né, de quarterback titular do Denver Broncos, ele disse: todos esses caras irão competir. O Sean Payton ainda disse que os Broncos trocarem pelo Zach Wilson bem antes, né, do draft, não foi aquela famosa cortina de fumaça, né, que o time estava trabalhando com isso por um tempo, né? Disse que o Bo Nix processa rápido, o que ajuda com a sua habilidade de não sofrer tantos sacks. Brincou sobre que ele estava ativamente envolvido ali para fingir que o Denver Broncos estava querendo subir no draft. Disse que ele é extremamente inteligente, o Bo Nix, né? E que os Broncos receberam, né, ligações de times acima dele, né, para ver se a gente queria subir, mas não consideraram subir e nem consideraram descer. Por quê? Porque é o que o George Payton e o Sean Payton falaram. Não valia a pena arriscar, porque eles queriam o Bo Nix. Ele era o cara dos Broncos. Vou fazer uma pequena pausa aqui das notícias para comentar um pouquinho. Cara, eu fiquei feliz com a escolha do Bo Nix, né? Eu sempre falei para o Gustavo, para o William, para o André, que ele era a cara do Sean Payton. Eu falei isso ano passado, não estava nem no processo do draft, a temporada ainda estava rolando, que eu falava, esse cara é a cara do Sean Payton. Para a questão do quick release, é o cara ali que fica muito pouco tempo com a bola, é o cara que faz os passes ali que o Sean Payton gosta. Então, eu sempre achei que ele era a cara do Sean Payton, e realmente o Sean Payton, ao curso do processo, ele se apaixonou pelo Bo Nix. E é só vocês verem a entrevista dele para o Pat McAfee, ali logo depois da escolha, e depois da entrevista coletiva junto com o George Payton, o quanto ele ama o Bo Nix, né? E eu, particularmente, depois dessas duas entrevistas, eu fiquei muito confiante de que ele vai dar certo no Denver Broncos, porque ele tem uma comissão técnica que gosta dele e que vai usar ele as melhores armas. Então, assim, casa, eu acho que a chance de dar certo é muito grande, porque quando um quarterback cai num local onde o técnico gosta dele
se identifica com as habilidades dele, a chance de dar certo é muito grande, né? E então eu estou bastante animado. Eu acho que o Bo Nix ele pode dar muito certo no Denver Broncos. Claro, eu não vou dizer para vocês que o Bo Nix vai ser o novo Patrick Mahomes, vai ser o novo Joe Burrow. Não vou dizer isso. Mas eu acho que ele tem potencial para ser um titular sólido na liga. Né? Se ele vai conseguir chegar a isso, eu não sei. Mas vamos colocar também uma outra questão que eu falei na própria live, quando foi selecionado, falei no nosso grupo de membros, o Sean Payton colocou o emprego dele em jogo com essa seleção. Colocou, talvez, uma possível ida para o Hall da Fama como treinador com essa seleção, colocou em xeque. Né? Então, ele fez uma seleção onde ele foi bem criterioso. Ele falou, ele avaliou vários quarterbacks, ele cansou de falar na reunião dos donos, cansou de falar no Combine que eles sabiam avaliar melhor que outras pessoas. Então, ele avaliou muitas coisas. Então, assim, é um cara que é muito criterioso, e o Bo Nix passou em todos os critérios para ser selecionado pelo Denver Broncos. Né? Drake May não estava no nosso board, J.J. McCarthy não estava no nosso board. Segundo informações, quem estava era Caleb Williams, Jayden Daniels e Bo Nix. E o Denver Broncos não podia descer mesmo, porque vai que ele desce, e aí o Raiders pega o Bo Nix depois, ou eventualmente Seahawks, New Orleans Saints, Los Angeles Rams. Então, a decisão, se você gosta do cara, se você vê ele como o seu quarterback, pega ele e pronto, e sejamos felizes. Né? Os números do Bo Nix são impressionantes. Ele começou muito mal a sua carreira na universidade em Auburn, mas depois que o Bo Nix foi para Oregon, realmente ele se transformou. Né? Eu não sou um analista de futebol americano, tem várias pessoas muito mais inteligentes que eu que odeiam Bo Nix, né? Dave Chodini, por exemplo, acha ele medíocre, participou da nossa live. O Enerado, por outro lado, que participou do talk com a gente, gosta muito dele. Chris Sims, que eu adoro as análises do Chris Sims, adora o Bo Nix, né? E tem outros vários analistas de futebol americano nos Estados Unidos que adoram o Bo Nix. Então, eu acho que é o casamento ideal e pode dar muito certo, né? E eu falo para vocês, não tem como a gente não ficar hypado quando a gente vê a entrevista do nosso treinador falando do jogador. Os olhos até brilham, ele falando como ele é preciso, como ele é inteligente, como ele é um cara que sabe lidar com pressão, que sofre pouco sexo porque ele é rápido no release, no processamento. Então, é muito legal. Eu estou bastante encorajado. E uma coisa que me deixou feliz, eu critiquei muito, meti muito pau no Denver Broncos quando dispensou o Russell Wilson, quando dispensou o Justin Simmons, porque eu não vi um plano. Hoje, pelo menos, a gente vê um plano, sabe? O Denver Broncos não escolhia um quarterback na primeira rodada desde Paxton Lynch. Então o Denver Broncos se arriscou, escolheu na primeira rodada. Pode ser que não dê certo, porque tem muitos quarterbacks que não dão certo, mas a gente vê um plano. E eu espero que agora o Denver Broncos dê pelo menos 3 anos para o Bo Nix tentar ser o nosso quarterback, né? Pode ser que depois de 3 anos a gente olhe para trás e fale, puxa, não deu certo. Mas eu acho que o Broncos agora tem que fazer tudo possível, dar toda a estrutura para o garoto, manter coordenador, manter quarterback coach, dar todas as armas possíveis para o garoto para ele poder se desenvolver e ser o nosso quarterback do futuro. Né? Eu acho que esse tem que ser o plano. E eu fico feliz que a gente vê um direcionamento. Né? Então, ano que vem teremos bastante cap, poderemos ali renovar com o Surtain, renovar com o Miners, eventualmente outros jogadores, talvez até manter ou não o Bowles. Vamos ver como vai ao longo da temporada. Temos decisões importantes com o Cooper, com o Browning, mas teremos bastante cap para talvez dar mais alguma arma ou não para o Bo Nix. Né? A gente vai falar ao longo desse vídeo aqui que tem muita coisa boa. Né? E o Bo Nix, no dia seguinte, ele esteve presente em Denver e falou com a mídia. E gostei muito, achei muito maduro, né? Disse que o Pat Surtain, o Gary Bowles, o Alex Forsythe, todos mandaram entrar em contato com ele para dar as boas-vindas a ele para Denver. Disse que o seu objetivo na sua temporada de calouro é ajudar os Broncos a ganhar jogos. Disse que recebeu uma mensagem, né, de texto do Peyton Manning depois que os Broncos o draftaram. Disse que
se ele pudesse escolher para onde ele queria ir, ele iria escolher o Denver Broncos. Disse que ter 24 anos de idade e ter muita experiência definitivamente o ajudará na transição para a NFL. Disse que não vê a hora, não pode esperar, que ele está muito animado de estar em Denver. Disse que está muito animado de passar um pouco de tempo junto com o Peyton Manning, né, passar tempo com ele, né, porque o Peyton Manning está sempre ali ajudando, sendo um bom recurso no Denver Broncos. Disse que a adversidade é inevitável, que ele aprendeu isso com um jovem, quando era jovem em Auburn, né, e que você vai, eventualmente, enfrentar alguma coisa que você não esperava. Disse que é muito fácil para ele lidar com a adversidade. Sobre a crítica que ele completa apenas muitos passes curtos, disse que, francamente, ele completou também alguns passes longos, né? Muitos passes longos também. Disse que quer estar ali próximo a Drew Brees para adquirir um pouco do seu conhecimento. Disse que está animado, né, para aparecer para a cidade, de estar ali presente para a cidade de Denver, não somente para os Broncos, né, mas para toda a cidade. Disse que, perguntado sobre o que faz dele um bom processador de jogo, ele disse que isso começa durante a semana com a sua preparação. Bo Nix disse que os melhores tomadores de decisões, os melhores processadores, são aqueles que fazem isso rapidamente. E disse que é uma grande honra ser draftado por Sean Payton. Abre aspas. Com isso vem muita responsabilidade, né, que eu não posso levar isso de forma leve, né, e não posso achar que isso... ele falou que ele tem que ter muita responsabilidade. E aí a foto do nosso menino já com a camisa do Denver Broncos, obviamente camisa número 1, não quer dizer que é o número dele, mas é porque ele foi a nossa escolha de primeira rodada. Né? O Zach Wilson foi malandrinho, pegou a camisa 10 no dia anterior, ou no dia do draft, né? Eu acho que agora o nosso menino Bo Nix vai ter que negociar com ele, pagar uma graninha para ele pegar a 10 para ele. Então, como eu disse para vocês, eu achei uma entrevista muito madura mesmo, né? Estou bastante animado. Vamos torcer para dar certo, né? E se tem um cara que entende de futebol americano, é Sean Payton. E aí, no dia 2 ali, tivemos a nossa pick de terceira rodada, Jonah Ellis, Ed de Utah, né? Baita pick também. RAS dele 8,59. O bichinho é um monstro. De acordo com Eric Galco, né, o Jonah Ellis teria sido uma escolha de segunda rodada se não fosse pela lesão que ele sofreu. Disse que ele é um pass rusher pronto para a NFL, com alto QI de futebol americano, mais atleticismo, né? Curiosidade do Jonah Ellis, que tem muitas conexões com o Broncos. O seu pai jogou pelos Broncos. O seu pai foi capelão do time do Super Bowl de 2015. E o seu irmão jogou por Sean Payton nos Saints, né? O Jonah Ellis disse que ele teve boas conversas com os Broncos durante o processo do draft. Disse que ele é um ótimo pass rusher. Disse que o pai dele disse a ele o quão ótimo, né, o quão grande a cultura dos Broncos é. E disse que o seu coração parou quando ele recebeu a ligação dos Broncos dizendo que estavam draftando ele. Abre aspas. É tão animador. Eu estava com um grande sorriso na minha cara. E aí tivemos a entrevista do Sean Payton e do George Paton. O Sean Payton disse que ficou um pouco preocupado, né, que os Falcons iriam pegar Jonah Ellis na escolha antes da escolha do Denver Broncos. O Sean Payton, né, disse que eles estavam suando um pouco. Os Broncos estavam muito confortáveis com os exames médicos do Jonah Ellis. Disse que eles tinham
que estava um pouquinho, uma nota um pouquinho superior a outro jogador que eles consideravam draftar na escolha 76. O Sean Payton disse que os Broncos gostam da versatilidade do Jonah Ellis, disse que eles têm o upside com ele também. O Sean Payton foi perguntado sobre draftar o Jonah Ellis para um grupo de outside linebackers, né, que já tem bastante. Ele falou: você nunca fica com medo de draftar no topo da sua força, né, no que você tem de melhor. E o George Payton disse que no caso, nesse sábado, seria divertido porque eles tinham 6 escolhas de draft. Eu, particularmente, depois de ouvir bastante, principalmente do William, do Felipe, dos especialistas, adorei a escolha de Jonah Ellis. Baita edge. Eu acho que é um jogador que pode entrar na rotação diretamente, talvez seja até titular, né, junto ali com o Nick Bonito. Gostei bastante. A gente não sabe, a gente tem uma questão muito incerta do futuro sobre Baron Brown e Jonathan Cooper, né? Não sabemos se eles ficarão no Denver Broncos, se ambos serão renovados, se nenhum será renovado. Então, é bem interessante você ter ali o Nick Bonito, que é um jogador que teve uma temporada anterior muito boa, está cada vez se desenvolvendo mais, indo para o seu terceiro ano de contrato. Jonah Ellis ali, um monstrinho, né? O cara muito atlético, bom jogador. Então, eu acho que o Denver Broncos fez uma ótima escolha numa posição muito interessante. E no dia de hoje, né? Hoje não, no caso, ontem, né? Já é meia-noite e 16 aqui para mim. Então, neste sábado, tivemos o dia 3 do draft, né? Onde o Denver Broncos fez escolhas muito interessantes. É isso que eu falo para vocês, meus amigos. Confiem em George Payton. O cara é muito bom draftando. E ele juntando com o Sean Payton, então, ficou espetacular. O draft começou ali, o Denver Broncos já subiu. E quando subiu, o coração bateu, todos torcemos e deu certo, meus amigos. O Denver Broncos fez uma troca com o Seattle Seahawks, recebeu a escolha 102 da quarta rodada e a escolha 235 da sétima rodada e mandou a escolha 121 da quarta rodada, a 136 da quinta rodada e a 207 da sétima rodada para Seattle e subiu para selecionar o wide receiver Troy Franklin, da Universidade de Oregon, o wide receiver número 1 do nosso amigo Bo Nix, nosso quarterback, Troy Franklin. A gente ficava pedindo Troy Franklin ontem. Eu falei, quando selecionou o Jonah Ellis, eu gostei muito. Eu falei, eu queria o Troy Franklin. E o Troy Franklin veio. Baita wide receiver, muito talentoso. Talento claramente que seria... Eu pensei que sairia na segunda rodada. Muitas vezes projetaram até ele para a primeira rodada. Baita wide receiver. Fantástica escolha na quarta rodada. O Zach Stevens trouxe os dados dele no ano passado. O cara teve uma temporada fantástica, 1.383 jardas de recepção, 81 recepções e 14 touchdowns, né? E com o Bo Nix no ano passado, o Troy Franklin, ele teve números de recorde em Oregon. O maior número de jardas recebidas, 1.383. Touchdowns de recepção, 14. E 100 jogos com no mínimo 100 jardas de recepção, 8. O Troy Franklin disse que ele ficou sem palavras depois que os Broncos o draftaram. Disse que está simplesmente sentindo alegria, que ele está relaxado agora. Troy Franklin disse que ele e Bo Nix falaram, né, sobre irem para o mesmo time na NFL. Diz que não ficou desapontado quando ele não foi draftado no dia 2, que ele só queria uma oportunidade de estar na NFL. Diz que ele pegou passes, né, de Bo Nix durante o workout privado com os Broncos, né? E sobre o Bo Nix, ele falou que é o meu cara lá, né? Disse que o Bo Nix faz o trabalho dos recebedores ser mais fácil. Diz que falou com os Broncos antes do começo do draft hoje, né? No caso, nesse sábado, e que eles falaram para ele que eles iriam tentar subir, né, para pegá-lo no draft.
O Troy Franklin disse que ele pode e vai colocar mais ali trabalho de musculação, né? Mas que ele sente que ele já consegue ser aquele all-around wide receiver. E draftando Bo Nix e Troy Franklin este ano, é a primeira vez na história do Denver Broncos que os Broncos draftam quarterback e wide receiver, o duo, né? O par ali de quarterback e wide receiver da mesma universidade, no mesmo draft. Eu vou fazer uma paradinha porque eu quero comentar sobre essa escolha. Amigos, eu adorei. Eu já era um fã do Troy Franklin na época do college. Eu sempre achei ele um wide receiver muito bom. Eu achava que ele fosse sair na segunda rodada ou até na primeira rodada, muito talentoso. Sempre gostei dele, né? E foi caindo. Quando a gente teve a oportunidade ali de pegar ontem nossa terceira rodada, eu falei, putz, cara, queria o Troy Franklin. Pegamos o Jonah Ellis, uma baita escolha, um baita edge, né? Valor posicional fantástico, né? E hoje, a hora que a gente subiu, eu falei, pelo amor de Deus, Troy Franklin. A hora que eu vi, porra, vibrei, cara. E outra, né? Você tem uma conexão Bo Nix, Troy Franklin. Eu vou fazer uma analogia, entendam que eu não estou comparando atletas, mas o que ajuda muito. Você teve o Joe Burrow, que no ano seguinte ganhou o Ja'Marr Chase, que jogou com ele em LSU, a conexão existia. Então, quando você tem uma conexão entre um jogador que já jogava com outro, é muito mais fácil para o seu ataque rodar, né? Então, nós não sabemos como vai ficar a questão de Courtland Sutton este ano, o ano que vem. Então, quando você tem ali um recebedor que o seu quarterback já conhece e o seu recebedor já conhece o quarterback, meio caminho andado, né? Então, eu achei fantástico, acho um baita recebedor, eu acho que ele pode ter bastante sucesso com o corpo de recebedores do Denver Broncos. E aí, continuando o draft, né? Na quinta rodada, draftamos com a escolha número 145, o cornerback de Missouri, Chris Abrams-Drain. Bom jogador também. Disse que é um dia especial, que teve esperando esse momento a vida toda. Disse que falou com os Broncos algumas vezes, mas ficou surpreso que eles o escolheram. Diz que pode ser um retornador para os Broncos. Diz que tem habilidade de retorno, então está confortável se for pedir isso daí a ele. Diz que será uma boa oportunidade de jogar e aprender com o Pat Surtain, porque ele é um dos melhores na NFL. Ele mudou de wide receiver para cornerback e achou que a transição foi fácil. Diz que ser um defensive back o permitiu usar o seu atleticismo ainda mais. E com a escolha número 147 na quinta rodada, mais um steal que, na minha opinião, fizemos, né? Pegamos o running back Notre Dame, Audric Estime, não sei se é assim que fala, mas o cara é um trator. O cara, vejam a foto do cara, o cara é muito forte, o cara é um monstro. E ele sair nessa escolha pra gente, eu achei um steal. Ele foi um second team All-American no ano passado, teve 18 touchdowns no ano passado, que foi o recorde na Universidade de Notre Dame. Disse que está ansioso, né, em aprender com o Sean Payton, porque ele acredita que ele o ajudará a atingir o seu potencial máximo. Diz que está pronto para jogar no mais alto nível de futebol americano. E tem bastante contato com os Broncos, teve bastante contato com os Broncos e teve boas reuniões com ele no processo pré-draft. Fantástico, né, meus amigos? E aí, tivemos uma informação dada por Adam Schefter, o Denver Broncos, fizeram uma troca com o New York Jets. Estavam enviando o defensive end, né, que na verdade ele é DL, na verdade. O Jets enviaram o DL, John Franklin Myers, que foi titular em 50 jogos para eles nas últimas 3 temporadas para os Broncos, em troca de uma sexta rodada de 2026. Né? E aí os dados do nosso novo DL, John Franklin Myers, foi titular em todos os jogos dos Jets nos últimos 3 anos, teve 14 sacks e meio,
48 quarterback hits, 16 tackles para perda de jardas, um fumble forçado e uma interceptação. E ele acordou reestruturar o seu contrato com os Broncos, né? Que passou a ser um contrato de 2 anos no valor de 15 milhões de dólares, 10 milhões de dólares garantido, 8 milhões de dólares totalmente garantidos e 4 milhões de dólares de bônus de assinatura. Vou fazer uma pequena pausa para a gente comentar essas adições, né? Gostei muito das adições. O cornerback que foi adicionado, ele pode adicionar bastante talento para esse nosso grupo de corners. Nós temos ali o Damar Mathis, nós temos ali o Riley Moss, que eu acho que foi draftado no passado, eu acho que vai ver bastante o campo esse ano, talvez seja até o titular. E aí você traz esse jogador, né, que tem bastante potencial, atleticismo, então eu acho que pode ser bastante interessante. O running back eu achei fantástico. É um grupo de running backs que está se formando bastante atlético e forte, né? A gente tem o Javonte Williams, que é um monstrinho. Agora você tem esse nosso novo running back de Notre Dame. Você já tem o Prime, né? E então, porra, os caras vão ter bastante parrudo, bastante os tratores ali, os caminhões para passar por cima das linhas ofensivas e de todo mundo que querer segurar, se quiser segurar eles aí, em todos os jogadores de defesa que quiser segurar, né? Se essa nossa linha ofensiva fizer um trabalho bom ali, o Garrett Bowles, o Quinn Miners, o nosso grande right tackle, né? O McGlinchey, o Ben Powers, se eles fizerem o trabalho deles, eu acho que eles vão conseguir passar por cima das defesas adversárias, correr bastante com a bola. Isso vai ajudar bastante, inclusive, o nosso novo quarterback, porque um jogo corrido entrando facilita muito o desempenho do quarterback, né? E essa troca também foi muito interessante. Você conseguiu um jogador de DL ali. Você imagina que a nossa DL agora vai ser esse novo jogador, juntamente com o Zach Allen e o. Ai, como que é o nome? Como que é o nome dele? O Jones, né? O Jones, o Zach Allen e o nosso novo recém-contratado ali. É um jogador que é bastante interessante, subestimado, como a própria Ana disse no nosso grupo de membros. Então, e você mandou uma troca de cesta daqui 2 anos. Então, tá top, muito bem. A DL endereçada, bifinho chegando ali para o Denver Broncos. E tivemos mais 2 escolhas, né? Escolhas de 7ª rodada, não trocamos mais, ficamos ali parado. E tivemos ali a escolha do wide receiver de Utah, Devon Valley, 7ª rodada, 235, e o guard de South Carolina, pick 7, 256, Nick Gargiulo. O Devon Valley disse que é maravilhoso, né, ser draftado pelos Broncos, é incrível ser draftado pelos Broncos, e que ele tem sonhado sobre ser draftado desde que ele era criança. Disse que foi super animador. Ele já tem 26 anos de idade, né? Ele vai fazer 27 em dezembro, porque ele foi para uma missão religiosa, né, fora da high school. Depois que ele saiu da high school, ele ficou numa missão religiosa por 3 anos. Disse que ele é maduro e que isso vai ajudá-lo na NFL. O Devon Valley, que é da mesma universidade que o nosso novo pass rusher, né, o Jonah Ellis, disse que ele tem um apelido em Utah de prefeito de Salt Lake City, porque ele conseguiu muitos sacks. E o Nick Gargiulo disse que está feliz por ser draftado, ainda mais, mesmo sendo a penúltima escolha do draft. Diz que está animado em jogar por uma grande franquia. E essa é a nossa classe do draft aqui. Bo Nix, Jonah Ellis, Troy Franklin, Chris Abrams Drain, Aldrich Stime, Devon Valley e Nick Gargiulo. E aqui eu trago para vocês a avaliação da PFF do nosso draft. Deram uma nota com A- ali, juntamente com Baltimore Ravens e New York Giants. Eu também achei um draft fantástico. George Paton deitou igual ele deitou naquele draft do Surtain. E aqui eu trouxe em homenagem a vocês aqui, os nossos meninos ali, o nosso futuro, Bo Nix e Troy Franklin, quando jogavam nos Oregon Ducks e agora ficarão de azul e laranja no Denver Broncos. E aí agora, após acabar
o draft, tivemos ali algumas informações que o Denver Broncos já estava assinando com alguns jogadores não draftados, né? Antes, o Aaron Wilson informou que os Broncos iam trazer o kicker de Oregon, Camden Lewis, para um tryout no Rookie Minicamp. E aí o Jeremy Fowler reportou que os Broncos estavam assinando com Omar Brown, safety de Nebraska. Tom Pelissero reportou que os Broncos estavam assinando com o jogador de linha defensiva, Jalen Allen, né? Um contrato parrudo, né? $110 mil garantido com $10 mil de bônus de assinatura. Então esse é um cara que eu acho que vai acabar fazendo roster. E esse também, ó, olha esse running back de Memphis, Blake Watson, né? Assinou um contrato de um bônus de assinatura de $25 mil e $250 mil garantido. Tom Pelissero reportou. Eu acho que é outro cara que a gente tem que ficar de olho, porque o dinheiro fala, como todo mundo fala, né? Money talks. Zach Simmons reportou que o Broncos também assinou com o inside linebacker Alec Mock. O jogador de Fresno State, linebacker Levely Bailey, o Broncos também assinou. O Broncos também assinou com o tight end de Utah, Thomas Yasmin. Os Broncos também assinou com o jogador de linha ofensiva de Wyoming, Frank Crum. Assinou também com o defensive tackle Jordan Miller e com o tight end de Georgia, Dylan Leonard. E aí, para encerrar, tivemos ali a entrevista coletiva de George Paton e Sean Payton. George Paton disse que o draft foi muito bom, disse que nós melhoramos o nosso time de futebol americano. O George Paton disse que recebeu uma mensagem de texto do Sean Payton às 6 da manhã. Ele falou que é muito cedo para o Sean Payton, geralmente, dizendo que ele queria subir para pegar Troy Franklin. George Paton disse que o wide receiver Devon Valley já está pronto, feito pronto, né? Já nasceu pronto, e que ele era muito talentoso para eles deixarem passar. E que eles estavam trabalhando na troca por John Franklin Myers por algumas semanas. Disse que ele é aquele motor que quase nunca apaga, né? Imparável. Disse que ele estava no prédio lá nas instalações dos Broncos hoje e que ele vai ajudar nossa linha defensiva. O Payton ainda disse que ter muitos corners é um problema muito bom para se ter e que eles sabem que nós teremos boa profundidade, né? Uma profundidade jovem. George Paton disse que está feliz com os movimentos que os Broncos fizeram na linha defensiva durante a off-season e que eles queriam ficar melhores contra a corrida. Adicionou que ele está feliz onde o time está agora em relação à linha defensiva. Nosso head coach deu algumas palavras, trouxe trazer aqui os principais detalhes. O Sean Payton disse que quando o draft acabou na última noite, né, na noite de sexta para sábado, ele e George Paton sabiam que eles queriam o Troy Franklin, mas eles sabiam que eles não iriam cair até a escolha deles, então eles decidiram subir. Disse que foi muita coincidência draftar o Troy Franklin e o Bo Nix, que eles gostavam muito do Troy Franklin como jogador, e não só porque ele era companheiro de equipe do Knicks. Falou que ele tem muita velocidade. Os Broncos graduaram, né, deram aquela nota para o running back Aldrick Stime muito bem, tinham ele muito bem avaliado, apontaram para a questão da fisicalidade e sua consistência. Sean Payton sobre o Troy Franklin ainda disse que nós vimos muitas jogadas explosivas. Ele disse que pensava que o Troy Franklin fosse sair na segunda rodada e os Broncos conseguiram pegar ele na quarta rodada. Disse que falou com o Bo Nix sobre o Troy Franklin no almoço na sexta e que o Bo está visivelmente animado que os Broncos draftaram o seu companheiro, né, o Troy Franklin. E a primeira visão dos Broncos para o running back Aldrick Stime, ou Stime, não sei como fala, é ser aquele corredor de primeiro e segundo down, de acordo com o Sean Payton. Diz que ele tem muito boa visão, equilíbrio no contato e que ele é um jogador físico. É isso, meus amigos. Concluímos mais um draft 2024. Eu achei nosso draft, coisa linda. Eu vou comparar com aquele draft ali que o Sean Payton deitou, que o George Paton deitou, o draft do Surtain, que a gente saiu com muitos talentos. Esse draft eu achei maravilhoso. Torcer agora para esses jogadores se desenvolverem, trazerem alegrias para o nosso time.
Mas pelo menos aquilo que eu falei para vocês, eu fico com um pouco o coração mais tranquilo. A gente vê um plano, a gente vê o time agora, ao menos, numa direção. E eu, particularmente, depois que eu vi as entrevistas do Champeito, entrevista do Bonissa, entrevista dos atletas, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora a gente torcer e já estamos animados novamente, porque setembro logo logo tá aí. Logo logo agosto já temos os jogos de pré-temporada, vamos ter Rookie Minicamp, vamos ter os minicamps, os próprios training camp em breve, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse recap aí de todo o nosso draft. Agradecer mais uma vez a presença em nossas lives, live aberta, live de membros. E espero que vocês gostem. Deixe seus comentários, o que vocês acharam do draft dos Broncos, quem é a escolha que vocês mais gostaram, quem que você gostaria que tivesse vindo e não veio, né? E deixa aquele seu like maroto. E como eu sempre peço para vocês, né? Siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e também Spotify. E, se possível, torne-se um membro. O QR Code está aí na tela. Como isso, vocês temos 3 opções de plano: o plano de Demaryius Thomas, Peyton Manning e Joel. Escolha aquele que mais se adequa à sua vontade. Teremos live também na segunda-feira para falarmos sobre todo esse draft. Então, venham conosco. Um grande abraço, um bom domingo para vocês e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!